Ó, o narizinho tá sempre coçando, escorrendo, algumas alterações de pele, alergia alimentar. E meu filho fica doente demais, será que é problema de imunidade? Bora falar então de alergia e imunidade com uma especialista. É aqui, no Pé de Moleque. Salve amantes da pediatria, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque, o podcast pediatria mais sensacional desse Brasil, comigo, Cristiano Moraes, paidiatra. E hoje, uma convidada especialista em alergia e imunologia para tirar todas as suas dúvidas, minha queridíssima amiga, convidada, doutora Carla De Levedove. Seja muito bem-vinda, Carlinha. Obrigada, Cris, pelo convite. Um prazer estar aqui. Que bom que você achou um espacinho na sua agenda para mim, tá? Muito obrigado pelo Sempre prestígio. Que precisar. Que beleza. Doutora, fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem. Então, eu sou formada na Faculdade de Medicina de Campos, formei em 2007. Depois eu fiz residência em pediatria, como pré-requisito para a residência de alergia e imunologia. Fiz no Rio, no Instituto Fernandes Figueira. Depois fiz mestrado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E vim para o Espírito Santo, dei aula como preceptora, né, de pediatria pela EMESCAM. E agora atuo só na alergia e imunologia no consultório. Você já atendeu muita emergência, foi preceptora de emergência. De onde surgiu esse amor aí de vir para o consultório para fazer alergia e imunologia? Então, inicialmente, eu pensei em fazer alguma especialidade em emergência na residência de pediatria, você bem sabe, né? A gente fez a mesma época. Eu tinha essa coisa com a emergência, mas ao longo da residência eu fui vendo que eu queria, em algum momento, fazer uma coisa mais tranquila também. Fiquei ali a fazer terapia intensiva e tal. E como eu já gostava dessa parte, né, imunológica, pensei em fazer otorrino na época da faculdade, enfim. Acabei me encontrando na alergia imuno e, ao longo dos anos, a gente vai cansando um pouquinho desse ritmo da emergência e fui gostando, né, daquele dia a dia do consultório, até que hoje eu estou apaixonada, amo o que eu faço, amo o meu tempo ali no consultório e eu estou bem realizada. Que bom, fico feliz. Você está atendendo só crianças por alergia e imunologia ou você também atende adultos nessa área? Não, eu atendo qualquer idade, né? Alergia imuno, como pré-requisito, você pode escolher clínica médica ou pediatria, mas na residência de alergia e imunologia a gente vai aprendendo a lidar com todas as faixas etárias e hoje em dia eu gosto de atender qualquer idade, pode chegar lá que estamos juntos. Beleza. Deixa eu te falar, a demanda que vem para você, geralmente são os pacientes te procurando porque estão com alguma alergia ou algum problema imunológico, ou geralmente são os colegas que direcionam para você porque detectaram lá no consultório de pediatria geral ou de clínica geral? A demanda é mista, né? Eu tenho pacientes que são encaminhados pelos colegas das diversas especialidades, né? Mas também tenho a demanda do próprio paciente. As mães hoje, né, muito conectadas, principalmente as mães, pais também, mas assim, muito conectadas com essa coisa da internet, leem muito e tal. Então, elas já percebem algumas nuances, alguns sintomas sugestivos de alergia e acabam procurando. Então, a demanda é mista. Doutora Carla, por que existe essa tal dessa alergia? Como é que isso acontece? Como é que a pessoa vai desenvolver uma alergia a alguma coisa? Menina, é complexo, mas tentando simplificar, primeiro tem a base genética, né? As alergias estão implicadas num contexto genético. Quando uma criança tem pai e mãe alérgicos, a chance de uma criança ter alergia é de 80%. Quando um dos pais tem, é de 50%. Então, a gente vê como que a questão genética ela é muito forte. Mas também, ao longo da vida, a gente vai se expondo a inúmeras coisas, né? Poluentes, bactérias, enfim, alimentos, partículas alimentares. E aí, isso vai futucando o nosso sistema imunológico, provocando mudanças ali no sistema imunológico, até que um dia ele, não gosto disso aí, não gosto desse alimento, não gosto dessa substância, e passa a reagir. Você falou um negócio meio assustador. Então, se os pais têm alergia, os filhos têm 80%.
mas a chance de ter alergia àquele mesmo alérgeno, ou pode ser contrário? Por exemplo, alimentar. Uma tem alergia a camarão. Meus filhos têm chance de ter alergia a camarão? É assim que funciona, não? Não é assim. As alergias respiratórias, dermatite atópica, enfim, elas têm uma relação mais íntima com essa questão da genética. Pacientes, por exemplo, que têm alergia a medicamento, isso a gente não vê isso na prática, né? Então, tenho alergia de pirona, não vou dar de pirona para o meu filho. Não necessariamente ele vai ter. A mesma coisa, alergia alimentar, né? Mas se a família tem, né, num contexto, asma, rinite, dermatite atópica, enfim, o filho tem uma chance maior de ter a doença alérgica, mas não necessariamente vai ser a mesma do pai e da mãe. Entendi. Vou começar a puxar das coisas que você falou. Você falou de rinite e dermatite atópica. Isso está dentro de vamos dizer assim, de um mesmo termo para as mães entenderem, que é a atopia, não é isso? É o menino com a rinite que está sempre fungando o nariz, coçando o nariz, aquela aguinha escorrendo, coçando os olhos. O que é atopia? Elas têm uma dúvida, né, em relação a esse termo, que realmente confunde. Mas atopia, o paciente atópico é aquele paciente que tem uma pré-exposição alérgica. Né? Então, quando eu falo que o paciente é atópico, ele tem uma pré-exposição por algum contexto familiar e tudo mais, e quando eu olho para ele me dá sinais ou sintomas que me sugerem que ele tem uma alergia. A gente chama que ele é atópico. Aí você vai ver que ele na cara que ele tem rinite. Às vezes eu olho assim, eu vejo um tracinho assim, no nariz, uma ruguinha aqui embaixo do olho. Porque lá em casa, por exemplo, eu sou atópico, tenho muita rinite, minha esposa tem muita rinite, adivinha, o Caio, muita rinite ele tem. O que é rinite? Muita dúvida das mães é o seguinte, como é que eu vou diferenciar que a rinite não é um quadro viral, por exemplo, que está se repetindo ali? Você sabia que isso é muito frequente, assim, essa dúvida. Saber se a criança pequena tem rinite é muito difícil, porque o principal diagnóstico diferencial é o resfriado comum, que é uma infecção viral, a criança muitas vezes não tem comprometimento do estado geral, não tem febre, e pode ter espirro, pode ter coriza e tudo mais. Então, o primeiro ponto é a alergia respiratória, a rinite, ela não vai ter febre. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto o paciente está com sintomas nasais, você fez um antialérgico, ele melhorou? Cara, isso é um quadro alérgico. A rinite, ela responde muito prontamente ao antialérgico. Já ao contrário, infecção viral, o menino está com gripe, está com resfriado, você vai dar antialérgico, ele não vai melhorar do quadro, vai ficar aquele quadro arrastado. Né? Entendi. E aí, dentro dessa atopia que você falou, tem a rinite... E a rinite, a rinite tem uns sintomas clássicos, né? O espirro, a coceira nasal, pode ter a coceira ocular, porque muitas vezes 50% dos pacientes têm rinite, tem conjuntivite alérgica associada, congestão nasal, coriza, né? E isso são sintomas característicos. E o que provoca a rinite? Então, os principais causadores da rinite alérgica, porque a gente não tem só rinite alérgica, mas da rinite alérgica são os aeroalérgenos, que são os alérgenos da poeira doméstica. Ácaros, fungos, barata, pelos de animais, né? Coisas que eu não estou vendo. Microscópicos que estão ali na sujeira doméstica e que acabam entrando ali no nariz, irritando e provocando essa rinite. Isso, principalmente no nosso colchão e no nosso travesseiro. Então, o ácaro é um bichinho microscópico que se alimenta da escamação da nossa pele, né? Ele gosta de ambientes quentes, úmidos, e isso a gente encontra mais facilmente no colchão e no travesseiro, né? Que é onde a gente dorme, ele escama a pele ali. E há uma proliferação do ácaro nesses locais. Então, os pacientes que têm doenças alérgicas, principalmente as respiratórias, o ideal é ter um controle ambiental adequado, não varrer, porque quando eu varro, eu suspendo a poeira doméstica, ela fica 12 horas suspensa. Então, não adianta a faxineira, alguém lá da sua casa limpar, você está fora de casa, voltar a achar que está tudo ok. Quando você volta no final do dia, aquela poeira ainda está suspensa e você está inalando aquilo. Então, o certo é a limpeza com aspirador de pó, de preferência com filtro EPA. Pano úmido, e as capas antialérgicas específicas para o colchão e travesseiro ajudam bastante a diminuir o contato. E a troca mais frequente de roupa de cama, de travesseiro, isso pode semanal, contribuir? Né? Pra você ter ideia, quando a gente não coloca capa antialérgica no travesseiro, a durabilidade dele é só de 6 meses. Quando eu uso a capa é de 2 anos.
O travesseiro? Do travesseiro. Quanto tempo você não troca seu travesseiro? Nem sabia que tinha isso aí, ó. Tem isso aí. Tudo tem validade. Não sabia que tinha prazo de validade para travesseiro, não. Tem validade. Então é por isso que quando a gente chega no plantão noturno, eu saio de lá arrebentado com aquele Pode saber, joga aquele negócio fora. Muito bom. Me conta aqui, tem tratamento para rinite alérgica? Isso é tratado? Só dá para controlar? Dá para zerar? Como é que é? Tem. Eu vou botar no bolo a conjuntivite alérgica e a asma também, em relação ao tratamento, porque... Eles caminham juntos. Eles caminham juntos. Então, a primeira coisa é, tanto para asma quanto para rinite, a gente tem uma escadinha de tratamento. E a gente vai subir no degrau conforme a gravidade, conforme a não resposta do paciente. Então, primeiro de tudo, tanto para o pulmão, né, para asma, quanto para a rinite, são os corticoides nasais, o corticoide inalatório. Ele que vai desinflamar, né, a minha via aérea para proteger das crises, né? Então, quando o paciente não melhora, aí vem as outras medicações para associação. E aí a gente tem algumas, para ambas as doenças, a gente tem aí no mercado algumas associações que a gente pode ir fazendo. E existe a imunoterapia alérgena específica, que é a famosa vacina da alergia, né, para alergia, que na verdade não é vacina, você não vai tomar uma dose, como a gente faz no nosso cartão vacinal e pronto, acabou. É um trabalho de dessensibilização. Eu vou ensinando o meu organismo a ir reagindo cada vez menos quando eu entro em contato com aquilo que me faz mal, né? E isso hoje é o que traz maior controle a médio e longo prazo para o paciente. Alguns conseguem até ficar sem medicação, principalmente para rinite, né? Então, rinite, asma, conjuntivite alérgica, a própria dermatite atópica, a gente pode lançar mão também da imunoterapia. Interessante. Então, na verdade, sim, talvez eu não consiga curar, mas eu consiga fazer um bom controle para tirar os sintomas e viver bem, conviver com ela aí. Consegue ter uma qualidade de vida boa, porque são doenças crônicas. Quer dizer que eu vou ter elas a vida toda? Não necessariamente, por fatores hormonais, relação com a mudança do meu sistema imunológico, a idade, outros fatores, eu posso melhorar alguns quadros aí ao longo da vida, né? Mas enquanto isso não acontece, se isso não acontecer, a gente tem como fazer os tratamentos tópicos, sistêmicos e a imunoterapia para algumas doenças, para eu controlar e ter uma qualidade de vida excelente. Legal. Você falou, então, de sintomas aí mais respiratórios, né? Que seria a tal da marcha atópica, né? A gente está falando em atopia. Começa com a rinite, né? Que pode ter até associada a asma também, que são manifestações mais respiratórias desses alérgenos que você falou, né? Entrando pela via respiratória. Na verdade, a marcha atópica, que é a marcha atópica? É uma evolução que pesquisadores foram vendo. Nós vamos vendo ao longo dos anos que a criança ela começa geralmente com alergia alimentar, dermatite atópica ali na primeira infância. E a partir que o tempo vai passando, essa criança vai começando a desenvolver as outras alergias. Aí vem as respiratórias, a rinite, a asma. Então, essa evolução das doenças, eu vou tendo algumas vão melhorando e outras vão surgindo. O nome disso é marcha atópica, né? Entendi. É aquilo que você falou, né? Ela é atópica, ela tem uma predisposição a desenvolver alergias, né? Isso. Saindo um pouco, então, das manifestações respiratórias, as manifestações cutâneas também são bem frequentes em alergias, né? Fala um pouco pra gente aí de manifestações cutâneas. Vou citar, por exemplo, que as mães perguntam muito sobre picada de inseto, aquela criança que um mosquito pica aí, empola toda a criança, as pernas, né, cheio de picadas de inseto. E manifestações também de pele, às vezes de outras alergias por ingestão, né? Sim. De alimentos, de medicação. Como é que fica a pele? O que a mãe tem que observar? O que a gente tem que providenciar aí? A gente tem, você pontuou aí a reação à picada de mosquito, né? O nome é o prurigo estrófilo, é uma reação de sensibilidade exacerbada da nossa pele à proteína da saliva do mosquito. Então, quando o mosquito pica a pele desse paciente, ele faz aquela bolotinha, né? Aquela bolinha que coça pra caramba, e aí ao longo dos dias ela vai secando, vai ficando ali meio amarronzada, pode dar casquinha, enfim. Ela não é uma doença alérgica verdadeira, né? Ela é uma sensibilidade da pele mais exacerbada. O pico dela é aos 2 anos de idade, né? Então, a gente vê que as crianças em torno de 2 anos pioram muito. E aí a tendência é de que a criança vá passando a infância e por volta dos 10 anos ela consiga tolerar isso naturalmente. Porém, algumas não conseguem. E para isso também a gente tem como
fazer o tratamento tópico com as pomadas, repelentes, mas que são paliativos. Uma vez que o mosquito pica, ela vai ter a reação. E tem também como fazer a vacina imunoestimulatória. É um pouquinho diferente da vacina da rinite, da asma, enfim. Mas existe esse tipo de tratamento específico também. Tá? Legal, tem evoluído bastante Evoluiu muito. O recurso de tratamento aí de a alergias, resposta, né? ao tratamento com vacina para reação de picada de mosquito, ela é muito boa. E é a única coisa que a gente tem mais efetivamente, porque o que a gente pode fazer além disso? O uso de repelente para evitar a picadura, depois que pica, o antialérgico para ajudar na coceira e a pomada. Tirando isso, né, esperar a dessensibilização natural que a maioria das crianças tem, mas algumas precisam do empurrãozinho. Né? E é uma doença que é chata, porque o mosquito pica, e a grande maioria não sabe, mas uma picada dá várias lesões. Então a mãe chega assim e fala, meu Deus, o menino foi todo picado. Não, uma picada pode dar várias lesões. E quando uma lesão está melhorando e ele leva uma nova picada, aquela que estava melhorando, ela pode reativar. Então é aquele ciclo vicioso que é menino que sempre está com a pele ruim, sempre com ferida. Né? Então esse tratamento é bem bacana também. É risco ali de infecção secundária, às vezes, né? Porque coça, abre ferida, tem paciente que faz abscesso, faz furúnculo, enfim, por conta disso, porque coça e carreia a bactéria ali para a pele, né? E aqui a temida demais das mães é comer alguma coisa, tomou alguma medicação e começa a aparecer as placas vermelhas na pele aí. O que seria isso aí? Aí a gente tem, né, como manifestação a urticária, que são lesões elevadas, avermelhadas, que coçam, mudam de lugar, então ela aparece aqui, daqui a pouco ela vai sumindo, vai aparecer em outro lugar. Melhoram em até 24 horas, coçam bastante. E são as reações imediatas que a gente fala. Então, a urticária, ela é uma reação que acontece no momento que eu estou tendo contato com o alérgeno e, na grande maioria das vezes, até 2 horas após. Então, isso pode acontecer. A urticária ela pode acontecer por uma reação ao medicamento. Os mais comuns que a gente vê são os anti-inflamatórios e os antibióticos, aos alimentos, né? E a picada de insetos himenópteros, que são as abelhas, vespas, marimbondo, formiga, que na criança a gente vê bastante a formiga, né, no caso. E que pode também estar associado com angedema, que é o quê? Aquele inchaçozinho que às vezes aparece no olho, na boca, na orelha. Então, ficar atento. Quando acontece esse tipo de reação, o tratamento deve ser feito de forma, né, imediata e investigada a causa. Qual o risco, doutora? Que as mães ficam assim, opa, eu já vi meu filho fez umas placas assim, que ele comeu alguma coisa, ou uma picada de abelha, por exemplo, e inchou os lábios, os olhos. Qual o risco dessa alergia assim, aguda? Por que eu preciso tratar isso imediatamente? O que pode acontecer? Então, a gente precisa saber a causa, porque a urticária e o angedema são manifestações cutâneas de uma alergia que ela pode progredir para um quadro mais grave, que é a anafilaxia. Então, por exemplo, se eu tenho alergia a ovo e já é mediado, eu faço urticária, eu faço inchaço de boca, olho, eu posso evoluir para uma anafilaxia, que seria o quê? Uma manifestação alérgica além da pele. A pele mais sistema respiratório, então o paciente, além de ter as manchas na pele, pode ter tosse, falta de ar, sintomas de rinite, ou ele pode ter o comprometimento do sistema gastrointestinal, como diarreia, vômitos, dor abdominal, até pressão baixa, desmaio, né, perda de consciência e a morte. Né? Então, alergia identificada que teve lesão de pele, inchou os lábios, inchou os olhos, e a criança está com manifestação respiratória, ou abdominal, gastrointestinal, você recomenda pronto-socorro? Como é que a gente tem que... Como é que a mãe tem que fazer? Sempre que a alergia não for só na pele, passou da pele, além da pele, tem algum outro sintoma associado, é emergência. Tem que ir para o pronto-socorro imediatamente. Tem que ir para o pronto-socorro, porque o tratamento da anafilaxia é a adrenalina, intramuscular. Eu ia falar injetável, né? Mas é intramuscular. Então, tem que ir para o hospital, porque quanto antes essa medicação for feita, mais a evolução ela vai ser interrompida, né? E revertida, enfim. A mãe deve dar um antialérgico antes de ir para o hospital? É importante dar esse antialérgico? Isso não deve retardar a ida. Entendi. Né? Se você tiver ali a sua mão, você já vai indo no caminho e vai dando. Né? Claro, diferente daquele paciente que tem só a urticária e o angedema, aí não, o antialérgico, em alguns casos o corticoide vai ser feito em casa e você vai poder tratar isso em casa. Mas passou
Se além da pele tem algum outro sintoma sistêmico, tem que ir para o hospital. Então, um recado também para as escolas, que às vezes a criança está na escola, né, nem está em casa e começa essa manifestação alérgica na escola. Não dá para esperar, então, ligar para os pais, esperar o pai buscar. Ela vai ter que ter um plano B de ação aí para levar essa criança ao pronto-socorro o mais rápido possível. Hoje a gente tem uma batalha, né, em relação às escolas. Nem toda escola tem o médico ali, né, presente, tem esse tipo de serviço disponível. E algumas escolas, ainda bem, eu tenho tido sorte, assim, as escolas com quem eu tenho tido necessidade de fazer laudo e tudo mais, têm aceitado a medicação da criança e tudo mais. Mas existem escolas que não aceitam dar medicamento à criança na escola. Mas se a criança tem, por exemplo, uma anafilaxia, tem asma, esses medicamentos têm que ser portados pela criança para a escola e a escola tem que fazer. É preciso ser feito ainda na escola. A adrenalina não tem que esperar o pai e a mãe chegar para aplicar adrenalina intramuscular. Se a criança tem anafilaxia, tem a caneta autoinjetora. Então, toda essa equipe tem que ser treinada, né? Os pais são treinados, eu treino no consultório a família, os cuidadores, e a escola tem que saber fazer a aplicação. Você está falando, então, aí das reações anafiláticas, que é uma manifestação mais grave da alergia, né? Sim, chegou aqui. Sim. Você falou sobre a caneta autoinjetável. Ela está disponível hoje para compra no Brasil? Não, ela precisa ser importada. Então, hoje no Brasil, a gente tem importadoras que fazem esse serviço. E aí a família vai precisar de um laudo comprovando que a criança tem alergia, que ela precisa adquirir essa medicação. Isso, a gente faz o laudo, já fornece alguns telefones, né, de importadoras, e a família faz essa importação. Como que é esse uma dispositivo? Batalha da sociedade. É um dispositivo simples, poderia ter trago, né? A grande maioria lembra uma caneta, por isso que a gente chama de caneta autoinjetora. E o que acontece? Ele já vem com a dose preparada, adequada para o paciente. Se o paciente teve os sinais de anafilaxia, com a roupa mesmo, mesmo que seja uma calça jeans, um short jeans, pode ser feito por cima da roupa. Ele tem uma agulha pequena. A pessoa que vai fazer a medicação, ela vai aplicar, não sei se dá para ver lá, mas a gente tem esse músculo aqui, que é o vasto lateral da coxa. Então, a aplicação é feita nesse músculo e aí, dependendo da marca, né, você aguarda ali 3 segundos, 10 segundos, enfim, massageia e aguarda. É para ser aplicado ou pelo próprio paciente, pelo próprio usuário da caneta, ou do responsável, se for uma criança. E isso é para você aplicar, para você ganhar tempo para poder ir para o hospital. Ter a caneta autoinjetora e fazer a aplicação também não exclui que a pessoa tenha que ir para o serviço de emergência. Entendi. É raro, mas pode acontecer da pessoa precisar de uma segunda dose, por exemplo, de adrenalina, precisar de oxigênio, precisar de outros cuidados, né? Então, mas você ganha muito tempo, porque na anafilaxia a evolução é muito rápida. Muito rápida. E então, quanto mais rápido é o tratamento, mais você quebra a cascata de inflamação e evolução da gravidade. Interessantíssimo. Dos alimentos, quem que são os campeões aí de alergia? A gente tem os 6 grupos, né, mais comuns, que são o leite, o ovo, a soja, o trigo e os crustáceos, né? A gente tem esses grupos aí, que são os principais. A gente tem alérgenos em ascensão. A gente tem hoje, por exemplo, a anafilaxia gergelim, já relatada. Tem uns alérgenos novos aí aparecendo. Vão ficando mais comuns aí na alimentação da população de forma geral e vão começando a esqueci o 6º grupo, né? Amendoim e castanhas, que eu não falei. Amendoim e castanhas. Então, esses são os grupos mais comuns. Qual que é a fase da infância que é a melhor fase para você introduzir esses alimentos aí? Porque as pessoas ficam, não vou dar quando ele é pequeno, quando é criança, porque tem muito risco de alergia. Vou dar quando ele estiver mais velho. É isso mesmo? É verdade ou mito isso aí? Então, isso é uma coisa importante, porque lá atrás, eu ainda estava na residência, a recomendação era postergar os alimentos alergênicos, e isso mudou já há alguns anos. Então, hoje em dia, a recomendação principalmente naqueles que têm um contexto, né, familiar, já uma pré-exposição para poder ter alergia, estudos mostram que quanto antes eu introduzo os alergênicos, é melhor, eu previno, né, a evolução para alergia alimentar, principalmente ovo e amendoim. Os estudos mostraram essa correlação, principalmente com esses 2 alimentos. Então, pacientes que já têm um contexto aí familiar de atopia, principalmente aqueles que têm dermatite atópica,
que é um fator de risco para a alergia alimentar, eu já começo a introdução do ovo e do amendoim já a partir do 6º mês, né? E em relação ao ovo, o ovo bem cozido. A gente deixa o ovo mexido lá para o 9º mês. Então, a cocção faz diferença. Então, o ovo bem cozido e o amendoim já no início da introdução alimentar. E aí, existe uma coisa chamada janela imunológica, que é ali do bebezinho até 1 ano de idade. Que é a janela imunológica? Aquele período em que a nossa imunidade está mais boazinha, está mais relax, e aí tolera melhor a entrada de coisas estranhas no nosso organismo. Então, o nosso organismo é preparado para receber essas coisas e não reagir de forma tão fácil, com maior tolerância. Então, a gente aproveita essa fase da janela imunológica para oferecer todos os alimentos possíveis ali para aquela criança. Lembrando que não adianta eu oferecer um alimento que nunca mais ele vai comer. Tem que ser alimentos que estão ali condizentes com o hábito alimentar da família. Se a família não come amendoim de jeito nenhum, não entra amendoim dentro de casa, ninguém gosta, eu dou amendoim, depois nunca mais ofereço, isso não é fator protetor. Ele tem que, você tem que fazer a introdução alimentar e manter a ingestão desse alimento na rotina da criança. Interessante. Mas o ideal, então, é até 1 ano, e os alergênicos o quanto antes, né? Principalmente o ovo e amendoim. Existe essa história de alergia cruzada? Assim, eu tenho alergia... Eu, por exemplo, tenho alergia a caranguejo. Mas eu como camarão. Eu tenho ou não tenho alergia a caranguejo? Pode ter só caranguejo? Porque todo mundo fala, não, se você tem a caranguejo, você tem que ter a camarão, tem que ter a lagosta. Existe mesmo esse negócio de alergia cruzada ou cada alérgeno é separado, é diferente, o organismo entende como sendo diferente? Existe alergia cruzada e coalergia. Então, a reação cruzada é quando você tem uma proteína que é comum, naquela família de alimentos, e aí o paciente pode fazer a reação a vários do grupo. O mais comum são os crustáceos, né? Caranguejo, camarão, lagosta. Eles têm uma proteína, que é a tropomiosina, que é comum a todos eles. Então, mais comum é a gente ver pacientes com alergia a todo o grupo. Mas existe paciente com alergia só a camarão ou só a caranguejo? Existe. É mais raro, mas existe. E aí a gente extrapola para os outros grupos, como, por exemplo, também das castanhas. Uhum. Né? Então, a gente pode ter reação cruzada com as castanhas. E as coalergias são aqueles grupos que não... aqueles alimentos que não são do mesmo grupo, mas que há um aumento de frequência de alergia entre eles. Por exemplo, quem tem alergia ao leite de vaca pode ter uma alergia em algum percentual, não lembro, acho que 30%, à soja, né? Então, isso é uma coalergia, eles não têm a mesma proteína. Né? Seria então, mais a galera ou menos que fala isso. assim, ter alergia a leite de vaca, mudar para o leite de soja talvez não seja... Por isso... Não resolva, talvez. Em alguns casos não vai resolver, Alguns né? casos não resolve. Por exemplo, a alergia não intermediada ao leite de vaca, que é o mais comum que a gente vê é a proctocolite, né, no bebezinho, aquele bebê que tem sangramento nas fezes, fissura anal, assadura, né, que é a alergia alimentar mais comum e com melhor prognóstico. Alguns pacientes que não melhoram com a retirada do leite, a gente precisa avaliar a soja em seguida. Seria o segundo mais comum das não intermediadas com sintoma gastrointestinal. E aí a gente fala de coalergia, né? Ele não é reação cruzada, eles não são do mesmo grupo. Né? E por isso que a soja, nesse tipo de alergia, não é a melhor escolha de bebida, né? Interessante, de substituição. De substituição. Né? Seria a fórmula mesmo extensamente hidrolisada ou aminoácido. Quem tem alergia ao alimento, em algum momento da vida ele pode deixar de ter essa alergia ou ele nunca mais vai poder comer esse alimento? Não, ele pode, sim, em algumas situações. O que acontece? Cada alimento tem o seu percentual de cura, né, de tolerância. Então, leite, ovo, a gente sabe que em torno dos 5 anos de idade, 50% mais ou menos das crianças vão tolerar. Porém, por exemplo, alimentos como o amendoim, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é em torno de 20% vão tolerar. Então, cada tipo de alimento tem um percentual de tolerância, né? Mas é possível que o paciente, sim, ao longo da vida, tenha sua tolerância natural, sozinho, ou a gente também precisa dar um empurrãozinho. Hoje em dia, a gente também avançou muito no tratamento da alergia alimentar. A gente tem formas de dessensibilização e até imunoterapia hoje em dia
para ovo, leite e amendoim tem sido feito atualmente. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho alergia a ovo. Quero muito comer ovo. Então, existe a possibilidade de ir com você lá e fazer um tratamento e tentar reintroduzir esse ovo aí, fazendo a dessensibilização para ele voltar a comer ovo. Então, existe essa possibilidade hoje? Existe. Claro que existem casos e casos. Tem casos muito graves que às vezes a gente não consegue. Mas, hoje em dia, a gente faz uma triagem, né, um acompanhamento dos títulos lá da alergia do paciente, enfim. E a gente vai avaliando ao longo do período aí de alguns meses ou anos como esse paciente está evoluindo com suas taxas e, às vezes, clinicamente, se ele se expôs, não expôs, se ele teve reação, não teve reação. E aí a gente vai triando qual paciente vai estar propício a fazer um tipo de tratamento específico. Seja... aí a gente tem várias formas de dessensibilização, né? A gente faz essa triagem. Né? Então, isso é individual, né? Todo mundo que consegue, mas já existe já a possibilidade. Legal. Quando a gente pensa em medicamentos, a gente tem que fazer o mesmo raciocínio, estender esse raciocínio que nós estamos conversando aqui dos alimentos para o medicamento, é a mesma coisa? Se eu tenho alergia ao medicamento, eu nunca mais posso tomar, ou existe tratamento também para dessensibilizar? Eu digo isso porque, por exemplo, você pega crianças que são alérgicas à penicilina. O maior arsenal que nós temos de tratamento aí para infecções bacterianas são as penicilinas, né? Então, a amoxicilina é penicilina. Então, se ela tem alergia a bezetacil, ela não pode tomar penicilina, pode tomar amoxicilina. Existe também algum tratamento hoje aí, um arsenal para dessensibilização e tentativa de reintroduzir esse medicamento? Então, isso foi até recente, o último congresso que eu fui agora falou sobre isso. Pacientes que têm histórico de alergia a antibióticos, você pode rever isso a partir de 5 anos da última reação. Tem-se visto que ao longo dos anos o paciente pode tolerar. Né? Então, a gente deve fazer a avaliação desse paciente com história de alergia a antibióticos, principalmente a amoxicilina. Por quê? Principalmente na criança, ela pode fazer uma reação na pele durante a infecção, que confunde muito com alergia e não que é o rash, né? Pela infecção durante o uso da medicação. Então, a gente precisa confirmar se, de fato, aquela reação foi amoxicilina ou não, porque tem vários pacientes que são taxados como alérgicos ao longo da vida e não são. E depois, se em algum momento a gente confirmou aquilo, de fato, a partir, né, de um tempo, mais ou menos aí 5 anos, pode ser que esse paciente volte a tolerar. Isso acontece muito. Eu pego muito paciente que interna com a gente e fala, ele é alérgico a tal medicação, mas ele está usando... Às vezes ela fala o nome comercial, né? Supondo, ele é alérgico a Tilenol, não pode tomar Tilenol. Aí ele está usando o paracetamol de outra marca, eu falei, possivelmente ele não é alérgico aí, né? Ele não foi. Ou é algum corante diferente que ele está utilizando ali, ou ele realmente não é alérgico ao paracetamol. Eu não digo nem ao corante, não, mas às vezes o contexto ali foi mal interpretado e esse diagnóstico foi incorreto. A dose também, quando a gente fala de anti-inflamatório, a dose interfere. Por exemplo, tem pacientes que toleram 500 miligramas de paracetamol, mas não toleram 750. Então, a questão da dose também é algo importante, né? E em relação à dessensibilização, a dessensibilização geralmente a gente faz em que situações? Quando o paciente precisa usar aquela medicação de forma contínua. Ou numa situação específica, por exemplo, grávida com sífilis, tem alergia à penicilina, precisa fazer o tratamento. A gente pode dessensibilizar ela para ela poder fazer o tratamento, só que depois que separa a medicação, ela perde aquela dessensibilização, ela volta a ser alérgica de novo. Ou, por exemplo, o paciente precisa do AS, né? Por problema cardiovascular, precisa usar ele todo dia. A gente pode dessensibilizar, e aí, nesse caso, como ele usa a medicação todo dia, aí ele dessensibiliza e continua usando. Porque o paciente que fez a dessensibilização para medicamento, ele precisa manter o medicamento em uso. Tá? Essa dessensibilização é injetável ou é oral? Você tem essas medicações? Não, pode ser, por exemplo, no caso do AS é feito oral, né? A gente vai diluindo as doses até o ponto que ele tolera. Você usa a própria medicação para fazer a dessensibilização, entendi. Aí você faz com que ele tolere e aí ele mantém aquela dose até quando ele tiver que usar o medicamento. É porque às vezes a medicação não é substituível, né? Por exemplo, quimioterápico, né? Então, você faz a dessensibilização porque o paciente que está com câncer precisa daquela e não tem outra alternativa. Você dessensibiliza. Se ele tem que tomar naquele momento, daí um tempo depois ele tem que tomar de novo, ele tem que fazer uma nova dessensibilização. Mas isso é possível. Interessante. E uma outra dúvida que é muito frequente.
Ele fez alergia, mas alergia clássica. Tomou uma dipirona que estava com a febre, urticária, angedema. Para quem não lembra de angedema, veja o filme Hit, Conselheiro Amoroso. Você lembra desse filme? Ele fica com a boca desse tamanho assim. Ele fez lá urticária, fez um angedema, logo depois que ele tomou dipirona. Chegou lá, não é alergia de dipirona, porque eu já tomei dipirona várias vezes. É possível acontecer assim? Ou é aquele negócio, não, é da primeira vez que você toma que você tem que ter alergia? Ou você pode usar uma medicação, um alimento e só manifestar essa alergia tardiamente? Então, salvo raras exceções, a gente faz alergia àquilo que a gente tem contato. Então, primeiro eu entro em contato, por exemplo, tomo a dipirona, e aí fiz o contato prévio, meu sistema imunológico foi lá, reconheceu aquela substância e ficou com aquilo guardado. Daqui a pouco, produziu anticorpos. E aí, num segundo momento, ou terceiro, ou décimo, enfim, eu entro em contato de novo e dá aquele start no meu sistema imunológico, ele reage. Então, o fato de eu comer algo a vida inteira ou eu tomar o remédio por vários anos não quer dizer que eu não vá ter reação em algum momento. Principalmente medicações que eu como que eu tomo de vez em quando, né? A dipirona, por exemplo, ou qualquer outro analgésico, a gente toma de vez em quando. E esse de vez em quando aumenta o risco, é fator de risco para eu fazer a reação, diferente de quando a medicação ela é feita de forma contínua. O risco é maior nas medicações de uso irregular. Né? Então, aí... Já tomei dipirona 5 vezes na vida, na 6ª vez eu posso fazer alergia. Pode. A mesma coisa alimento. Tem paciente que chega lá no consultório, alguns alimentos são mais comuns de causar reação na fase adulta, né? O camarão é um deles. Então, o paciente chega lá e fala, poxa, doutor, eu comi camarão minha vida inteira. Agora, com 50 anos, eu venho fazer reação. Pode acontecer. Caramba. E aí vou te citar o meu caso, pessoal. Eu fiz consulta grátis. Uhum. Vai servir para todo mundo. Comi o caranguejo lá, enchei todo. Só que eu não estava comendo só o caranguejo. Estava comendo um monte de coisa, outros frutos do mar, outras coisas. Não ficou claro para mim que foi o caranguejo. Como o caranguejo não me faz falta, eu tirei ele da minha culinária e estou vivendo bem. Mas quando a pessoa chega para você e fala assim, doutora, eu estou tendo alergia e não consigo identificar o que está provocando a alergia. Você consegue investigar? Tem exames que você consegue investigar esse alérgeno? Tem. Quando o paciente tem de forma pontual, geralmente frutos do mar é mais fácil porque a gente não come crustáceo todo dia, né? Então, isso aí fica mais fácil de fazer. Mas quando é um alérgeno comum da nossa dieta, um leite, um ovo, um trigo, por exemplo, fica um pouco mais complicado. A gente, às vezes, precisa de algumas consultas, algumas conversas para poder tentar restringir o máximo que eu posso as possibilidades para eu pedir um exame mais direcionado. Não adianta o paciente querer ir lá no consultório... Testa tudo. E mandar pedir para testar tudo. Não existe isso. Fica confuso e o diagnóstico ele é uma junção. Né? É história clínica, com sintomas sugestivos e tal, com o exame me auxiliando. Mas o exame sozinho não me fala nada. Por que isso é importante? É muito frequente no consultório. Pacientes que, às vezes, não têm nem história clínica com alimento, fazer um teste alérgico que veio positivo, não sei por que foi pedido, mas veio positivo para algum alimento, e ser retirado da dieta desse paciente, porque veio positivo. Então, uma coisa é o exame positivo. O nome disso é sensibilização. Então, o teste me mostra que a pessoa é sensível, produziu anticorpos, mas se ele come e não sente nada, isso não é alergia, é só sensibilização. Agora, se ele tem um teste positivo e tem contato e tem reação, aí sim eu falo que isso é uma alergia. Então, quando a história é um pouco assim, meio embolada, a gente às vezes faz um inquérito, pede para o paciente anotando. Isso acontece que depois de que come, quando acorda, enfim, a gente vai tentando e afunilando ali a história, sendo o mais específico possível. E aí sim, a gente pode fazer o teste cutâneo, que é o prick teste, nas reações imediatas. Imediata é o quê? Urticária, inchaço de boca, olho, né? Anafilaxia. Tem o teste no sangue, né? Existe o prick to prick, que é, por exemplo, o alimento. Eu quero testar, por exemplo, o mamão. Eu vou lá e pego o próprio mamão e pinço, né? Faço o prick com aquele próprio alimento. Para alguns alimentos, isso aumenta bastante a sensibilidade.
né? Esse prick test que está falando é aquele que vai colocando aqui no... A região mais comum da gente fazer é essa face volar aqui do braço, do antebraço. E aí, se eu fizer com o extrato, eu pingo as gotinhas aqui no braço, aperto com o puntor, a gente espera um tempinho ali para a reação acontecer. Esse é o prick padrão que eu uso o extrato. Existe o prick que é feito com medicamento, é feito com alimento in natura, né? E existe o teste no sangue. Aí, dependendo da história, dependendo do alérgeno, eu posso escolher fazer no braço, posso escolher fazer no sangue. Nem tudo que a gente quer dosar tem no sangue, então, às vezes, a gente precisa fazer no braço, na pele, né? Na verdade, porque não tem isso disponível no sangue, enfim. Vou mudar um pouquinho da alergia para imunologia. Por que a especialização é junta? Os dois estão ligados? Eles caminham juntos, doutora? Caminham, né? As reações alérgicas e as alterações imunológicas, a parte da imunidade e tudo mais, elas estão relacionadas, tudo ali no bolo do sistema imunológico, né? Então, por isso que a residência é alergia e imunologia. Interessante. Deve ser a pergunta de 1 milhão lá do consultório, né? Já até sei. Meu menino entrou na creche, doutora. Pelo amor de Deus. Ou então, igual lá em casa. O mais velho está na escola e o mais novo, lá em casa é mensal, assim. Não escapa, entendeu? Meu menino adoeceu, fez doença respiratória alta, né? Gripe, resfriado comum, já está na segunda otite. Está indo para o 10º mês de vida, vai fazer 10 meses agora, 10 infecções. Está 1 por mês, estamos lá batendo. Doutora, meu menino tem algum problema na imunidade. E aí? Tem ou não tem? Preciso investigar, não preciso? Como é que funciona isso? Eu peço calma, né? Não é bem assim, a gente precisa avaliar. Existem algumas coisas que podem aumentar a infecção numa criança. A criança que entra na creche, então, ou na escola, ou que tem um irmão mais velho, né, levando ali o micro-organismo para dentro de casa, esse paciente ele tem um sistema imunológico ainda imaturo, né? Então, por exemplo, vou falar da creche, então, que é a maior queixa. O paciente está ali dentro de casa, um ambiente controlado, contato mais restrito, enfim. Quando ele vai para a creche, ele encontra uma série de pessoas ali que estão em contato com vírus e bactérias diferentes ali. E aí ele passa a ter contato com micro-organismos que ele não tinha antes. E o sistema imunológico dele ainda é bem imaturo. Está aprendendo ainda a como se defender. Então, fica mais fácil desse paciente pegar essas infecções, né? E o que tem acontecido é que as crianças têm ido para a creche cada vez mais cedo, né, por conta da rotina dos pais, trabalho, enfim. Então, eles estão indo, às vezes, antes de 1 ano de idade, quando eles ainda nem fizeram as primeiras vacinas, né, ainda não está com o calendário vacinal ainda completo. Então, isso também é um fator para aumentar ali, né, as infecções. Hoje em dia é esperado que que uma criança faça infecções aí nos primeiros 2, 3 anos de vida, crianças que vão para a creche, em torno de 6 infecções, 8 infecções por ano, virais, sem complicações. Isso é esperado. O que não é esperado? Crianças que precisam do uso frequente de antibiótico para melhorar, antibióticos cada vez mais escalonados, de amplo espectro, pacientes que não respondem com antibiótico oral, precisam internar para fazer antibiótico, pacientes que fazem quadros graves, né? Isso já acende o alerta, a gente tem uns sinais de alerta de imunidade baixa, e aí esse paciente que faz muita infecção bacteriana com necessidade de antibiótico é o principal aí para a gente fazer avaliação imunológica. Mas a gente sabe que, além disso que eu falei, existe também doença do refluxo, né, que leva partículas alimentares ali para via aérea superior até inferior. Adenoide grande, né, hipertrofia da adenoide, que atrapalha ali a ventilação da tuba auditiva, a descida da secreção para a orofaringe. Enfim, as doenças alérgicas não tratadas, pacientes que têm rinite, asma e não têm controle. Isso são fatores de risco, são comorbidades, são outras doenças que aumentam o risco de infecção. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo, ver se ele não tem ali alguma dessas coisinhas que eu falei, como está esse calendário vacinal, enfim. E aí, tendo fatores de risco, sinais de alerta, a gente faz investigação imunológica. Então, né, meu menino está sempre encatarrado, vou levar lá para investigar, porque ele está com o sistema imune ruim.
né? Aí chega lá e fala, doutora, passa uma vitamina para melhorar aí a imunidade do meu filho. Você falou que vai investigar. Se investigar e descobrir que tem realmente uma deficiência ali no sistema imunológico, tem alguma coisa a se fazer? Existe hoje arsenal terapêutico? Tem tratamento para isso? Depende da doença imunológica. Tem doença imunológica que a gente trata com transplante. Eu tenho paciente no consultório que precisou transplantar a medula, fazer transplante de medula. Existe reposição de imunoglobulina, né, da IgG. Porém, algumas imunodeficiências a gente não tem algo específico. Então, muitas vezes a gente precisa fazer antibiótico profilático, né? Então, assim, algumas não têm tratamento específico, outras têm. Vai depender da doença. Muitas vezes o paciente não tem uma doença, né? Enfim, da parte imunológica. Por exemplo, uma coisa boba que a gente pega direto é o quê? Paciente que criança que toma mamadeira deitado. Vai dormir, toma aquela dedeirinha já deitadinho para dormir. Cara, isso faz um refluxo de leite para a via aérea e aumenta bastante o muco ali daquela região. Faz otite, pode fazer. Faz infecção. Então, às vezes, só de você tirar uma chupeta, ele respirar melhor, melhorar a dinâmica respiratória, tirar a mamadeira noturna, não deixar mamar deitado, só isso, às vezes, é um fator que está causando a infecção daquela criança. Então, a gente tem que ver como um todo, né? A avaliação imunológica, a consulta de um paciente que vai para a avaliação imunológica é uma consulta extensa. Tem as questões também genéticas, síndromes familiares, né? Doenças que podem já nos dar um alerta ali, mas os hábitos também do dia a dia, a questão da mamadeira, enfim, isso pode estar contribuindo para o paciente estar fazendo infecção de repetição. Interessante. Então, assim, pode ser uma doença própria do sistema imunológico, ou pode ser uma condição ali do sistema imunológico associada a diversos outros fatores, né? Então, você vai ter que investigar isso tudo aí para saber aonde que você vai ter que atacar o problema. Então, aí, o que a né? gente tem que pensar é o seguinte, erros da imunidade, doença da imunidade é o raro. São os 10% de todo mundo que faz infecção de repetição. Antes disso, tem as alergias não tratadas, tem adenoide grande, tem o refluxo, enfim, tem uma série de coisas que tem que ser visto que é muito mais frequente do que a imunidade. E às vezes a mãe não está nem enxergando, o problema às vezes é muito mais simples do que às vezes é uma coisa enxergando. muito simples, né? Mas lembrar também que as infecções na primeira infância, nas crianças que frequentam creche ou que têm um irmãozinho mais velho, elas são esperadas desde que sejam infecções virais autolimitadas, enfim. Isso é esperado e com a maturidade do sistema imunológico, ele vai melhorar. Né? É angustiante? Existe tratamento? É uma pergunta muito comum, né? Algumas medicações no mercado, em algumas situações, podem ser feitas, mas a resposta ali é 50% boa, 50% não faz diferença. É muito loteria aí, né? 50%, né? Aquele paciente que eu já investiguei tudo, né? Não tem nada ali para mexer, não tem doença imunológica, a gente quer tentar? Beleza. Alguns respondem. São formas de estimulação indireta do meu sistema imunológico, tá? Mas, assim, alguma coisa efetiva, não. O que eu posso fazer para melhorar a imunidade disso para criança, para adulto? Coisas simples. Uma boa qualidade de sono, né? Exercício físico, uma boa dieta, né? Alimentação saudável, balanceada, fazer as imunizações, as vacinações, né? Tem muitas doenças que são imunopreveníveis, né? Quando vai matricular a criança na creche, olhar como que é essa escola, essa creche, se é bem ventilada, como que é feito o cuidado dessas crianças pelos cuidadores, enfim, tudo isso interfere. Escola, então, creches, por exemplo, né? Creches, às vezes, são casas adaptadas, né? Que tem um cômodo fechado, nós estamos aqui no Espírito Santo, muito calor, com ar-condicionado, sem ventilação nenhuma, 10 crianças ali dentro, o que vai acontecer? Isso aí, um que chegar ali com uma gripe... Todo mundo vai gripar, sair, né? Outra coisa importantíssima, pegando esse gancho, não mandar a criança para a escola, para a creche, doente. Porque é um ciclo vicioso. Se eu mando o meu filho gripado para a escola, ele vai passar gripe para o colega, vai passar por... Daqui a pouco está chegando a vez dele de novo, né? Está chegando a vez dele de novo. Então, assim, uma coisa que na pandemia, né, a gente aprendeu, foi essa questão do cuidado, tá doente, vamos... isso deveria, eu acho, perpetuar, né? A gente ter essa consciência de não mandar a criança doente para a escola. Porque uma vez doente, ela vai passar bactéria ou vírus para os outros.
Sim. E aí as principais manifestações aí, geralmente respiratória e gastrointestinal. Você citaria alguma outra aí? Diarreia e as gripes, né? Os resfriados. A criança que está tossindo, nariz escorrendo, febril, que está com diarreia, vômito. Né? A gastroenterite ela é altamente infecciosa, né? A gastroenterite viral. Não é raro a gente ver a família toda, às vezes, doente, né? Então, se ele está com diarreia, está com vômito, está febril, está tossindo, tiver uma rede de apoio, deixa com a rede de apoio, não manda para a escola, porque você mandando o seu filho doente para a escola, daqui a pouco você recebe de volta. Né? O ciclo não vai parar nada, não vai parar nunca, né? Não para. Maravilha. Bem, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo aí. Foi maravilhosa essa conversa. Agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço. Sabe muito de alergia, de imunologia. Nós perdemos um excelente emergencista, mas ganhamos um excelente alerga imuno lá no serviço. Que o seu serviço cresça cada vez mais. Tá? Você trouxe muitas informações importantes. Eu tenho certeza que as mães vão sair daqui com conhecimento de qualidade em relação às alergias e ao sistema imunológico. Queria que você deixasse, então, sua mensagem final para as mães que estão nos assistindo e, por favor, passe o seu contato profissional para a gente aí. O meu recado é o seguinte, em relação às infecções. Se você achar que o seu filho está ficando muito doente, tem esses sinais de alerta que eu falei aqui com o Cristiano, procure um especialista, ele vai olhar com calma, vai avaliar se é necessário fazer uma investigação ou não, e se isso precisar ser feito, ele vai fazer e vai te dar o diagnóstico necessário. Em relação às alergias, ficar atento também aos sinais e sintomas e nunca postergar a investigação, porque nas alergias já imediatas, aquelas que cursam com as lesões de pele, respiratórias imediatas, esse paciente pode evoluir de forma muito grave e é necessário o diagnóstico correto para que o tratamento seja feito de forma mais adequada e mais rápida possível. Para quem quiser acompanhar, meu Instagram é @doutora Carla Delevedove. Telefone de contato 99501-3807 ou os telefones da Prime Médica, a clínica que eu atendo em Vila Velha, que estão lá na bio do Instagram. E para quem quiser continuar essa conversa, mande direct aqui pra gente, coloque mensagens aí no canal do YouTube, eu vou compartilhando também com a Carla, pode colocar tanto no meu quanto no dela, e a gente segue essa conversa por lá, pode ser? Pode ser. Agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço o convite. Vamos marcar outras vezes aí. Vamos. É isso aí, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Pé de Moleque. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é hora. Nós estamos no ped.moleque, YouTube, Instagram e no Spotify. Confiram os outros episódios e compartilhem. Vamos divulgar aí essa rede de conhecimento para as mamães. A gente se vê no próximo episódio. Até!